Muito bem, bom dia a todos e a todas. Eu sou Rose Ramos, sou fundadora e CEO aqui da Match IT, que está conduzindo esse webinar para vocês, com super parceiros aí na parte de Q&A. A proposta é a gente trazer o tema para as médias e grandes empresas, áreas de TI, líderes de inovação, de negócios, que buscam implementar soluções de geração de valor para os seus negócios usando IA generativa, mas que ficam na dúvida se é melhor desenvolver completamente uma solução interna, contratar do mercado ou desenvolver algo em parceria com o fornecedor do mercado, né? Como é que a gente toma decisão sobre isso? Há alguns meses, em parceria com a ABS, Associação Brasileira de Software, com a UFG, a gente fez um benchmark de mercado usando um framework do Gartner sobre maturidade em IA nas empresas. A maturidade é baixa, quem quiser depois conhecer esse estudo, avisa a gente que a gente manda o relatório, mas entre os pilares de maturidade avaliados, um deles de governança previa se a empresa possui ou não possui alguma forma de tomada de decisão se é uma solução para ser desenvolvida ou contratada. E aí, claro, a maior parte das empresas não tem, né, uma forma pré-estabelecida para essa tomada de decisão e pontuou baixo nesse critério. Mas assim, qual seria essa forma de tomada de decisão, né? Então a gente foi aprofundar, deu duplo clique ali, fez uma pesquisa de mercado robusta, até queria agradecer a Vanessa aqui do nosso time que participou bastante desse esforço, para trazer para vocês uma sugestão, tá? Então na agenda de hoje, começo com essas boas-vindas, estou muito feliz de ter vocês conosco, aqui de maneira síncrona, ou quem vai ver a gravação depois também. Eu vou apresentar uma visão muito breve do framework, tá? A intenção não é ser exaustivo, a gente tem um material mais completo, com 20 e poucas páginas. Prometo que não é encheção de linguiça, né? Com GPT, são páginas úteis para vocês, recomendo baixarem depois. Vou deixar o QR Code também de acesso. É, Mas a intenção depois é ir para esse painel com especialistas e ouvir de pessoas que atuam nas áreas de tecnologia, que têm anos de experiência com isso, o que eles pensam, o que eles vivem, tá? E como é que isso pode ser aplicado na prática. E no finalzinho tem um espaço de Q&A aberto. Eu acabei de me apresentar, mas quem vai estar com a gente depois no painel serão o Anderson Soares, ele é VP da IA Brasil e Board Advisor do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. E o Acurcio Maia, que é um executivo de TI com vasta experiência aí liderando grandes companhias, e também é advisor aqui da Match IT. Bom, começando com a parte um aí, né, vou apresentar o framework para empresas grandes tomarem decisão em relação ao melhor modelo de investimento em projetos de IA generativa, né, contratar, desenvolver ou é um modelo híbrido aí. Tá, esse QR Code leva para o meu LinkedIn, também depois estou à disposição de vocês para a gente bater um papo. E aí, gente, queria começar com uma provocação, e aí, claro que esse texto de slide foi feito por IA. GenAI não é X, é Y. Mas, fora brincadeira, GenAI não é uma decisão de ferramenta, né? Quando a gente decide como implementar. É uma decisão de investimento mesmo, e para a tomada de decisão em investimento, mais do que o preço de contratação, tem outros elementos a serem considerados, né? O risco, a governança, a disponibilidade de dados, maturidade interna do time, a velocidade de captura de valor, a vantagem competitiva, enfim. Então, além de fundadora de startup, eu também sou investidora anjo. Quando a gente vai investir numa empresa, por exemplo, todos esses fatores são levados em conta e não só o valuation, né, teórico daquele negócio, e assim também acontece nas empresas na hora de investir num projeto. Um novo erro corporativo aqui acaba sendo avaliar a GenAI como uma decisão tradicional de TI, como a gente avaliava a contratação de infraestrutura, contratação de uma aplicação. De fato, existem elementos similares, mas a IA generativa tem uma dinâmica um pouco diferente, né? As respostas que ela traz são probabilísticas, a evolução contínua, né? A vida de prateleira daquilo que foi implementado no primeiro momento é curta, né? Cada hora são novos modelos que são lançados e são necessárias atualizações e tudo mais. É uma solução que depende de contexto, então, para entregar algo confiável, tem um esforço ali, né, de restrição de contexto, enfim, de checagem de qualidade, são soluções que requerem, de fato, governança permanente.
E aí, a pergunta que a gente se faz aqui é qual modelo de contratação ou de desenvolvimento vai permitir maximizar o valor do investimento, a velocidade de entrega do valor que se busca com a implantação do projeto e o ownership, né, do que está sendo desenvolvido, sem comprometer governança e sustentabilidade econômica para os negócios. E aqui a gente tem 3 pontos que a gente quer evitar ao responder essas perguntas, né? Construir commodities, comprar diferenciação estratégica e construir de forma isolada. Eu tenho uma colinha aqui, isso tudo está mais detalhado no framework, que depois eu deixo acesso para vocês. Mas basicamente, assim, se a gente está ali construindo commodities, desenvolvendo internamente soluções que já estão disponíveis no mercado, a gente vai estar atrasando a captura de valor. O tempo da gente desenvolver, eu poderia comprar pronto e já ter o valor disponível mais cedo. Aumentando o custo total de propriedade, né? Depois eu tenho que sustentar uma coisa que alguém já está sustentando e fazendo um rateio daquele investimento. E, eventualmente, desperdiçando recursos especializados. Meu time que poderia estar desenvolvendo uma coisa de maior valor agregado está sendo alocada para desenvolver algo que não é um diferencial. Por outro lado, se a gente compra diferencial estratégico, né? Se a gente adquire uma solução padronizada para uma capacidade que deveria ser minha vantagem competitiva, eu vou estar gerando uma dependência excessiva de um fornecedor, tendo dificuldade, de fato, de gerar aquela minha diferenciação e limitando a minha inovação futura, porque esse fornecedor não vai direcionar, né, a solução dele padronizada para onde a minha empresa requer. E também construir de forma isolada, que é criar uma solução interna funcional, mas sem olhar benchmark externo, considerar método e governança, evolução contínua de quem já tem feito isso, vai gerar uma fragmentação, né, de conhecimento, um retrabalho, eventualmente baixa taxa de adoção, risco operacional sem controles suficientes, tá? Então, a gente busca, com essa proposta de framework, evitar esse cenário. E aí, os 3 caminhos de investimento que a gente traz é o build, que é a construção integral pela equipe interna, o buy, que é a contratação de uma solução pronta de mercado, e o hybrid ou híbrido, que é aplicar componentes de mercado com camadas proprietárias e customizações específicas, né? Então, vai depender de N fatores de cada projeto, o que a gente leva em consideração para fazer uma boa escolha, né? Então, por exemplo, para a implantação inicial, é, o BA ele pode ter um menor custo, né? Você vai pôr uma licença, você vai fazer uma integração de segurança, configurar, treinar e está rodando. O build, por outro lado, ele vai ter um custo mais alto, né? Vou ter que ter o pessoal de produto, de engenharia, de MLOps, de segurança, tá? E aí eu estou falando de uma solução completa, não daquele protótipo que a gente faz numa solução low code só para provar valor, tá? E o híbrido ele vai ter um custo médio ali, né? Tem integração, tem uso de dados, tem orquestração, customização, mas eu não parto do zero. Um outro exemplo ali é o custo de oportunidade. Quando eu estou no buy, eu tenho um custo menor porque eu não estou com o meu time alocado para desenvolver aquilo, né? O meu time está alocado para uma ação de diferenciação. Já no build, eu posso ter um custo de oportunidade mais alto, que eu desvio, né, o talento para fazer os esforços de maior peso, tá? Então, mas para dar uma visão de quais são os 3 caminhos. E aí, quando que a gente usa, né, de maneira geral, cada caminho? O buy, ele tende a fazer mais sentido em processos mais padronizados, vou comprar uma solução mais madura, né? Então, eu quero fazer resumo de reunião, eu quero fazer pergunta e resposta simples de uma base geral. É o buy, é o Copilot da vida, não tem muito segredo. É uma solução que faz um low code, né? O híbrido, ele tende a equilibrar a velocidade, controle e customização. Então, eu uso componentes, de mercado, mas a parametrização tem a participação da empresa para as regras de negócio, enfim. E o build é realmente você pensar, vou fazer um fine tuning local, vou pôr um modelo de linguagem na minha infraestrutura, enfim. Vou treinar um modelo eu mesmo, né? Não vou usar nada do mercado, eu já ouvi algumas empresas nacionais propondo isso, e aí o custo pode realmente ser até impeditivo, né? Mas eventualmente faz sentido se for algo muito chave, como vantagem competitiva para escalabilidade e se existe a capacidade interna real de sustentar, né? O time sabe fazer isso, está disponível, enfim, e o custo se justifica. A gente traz um elemento aqui que acaba fazendo sentido para a lente do CFO.
né, que é o conceito do TCO, Total Cost of Ownership, que deve considerar a implementação, custo de implementação, custo de operação recorrente, de governança, de segurança, de avaliação da qualidade do que está sendo provido, né, por aquela solução, para aquele software de GenAI. Adoção, suporte, evolução contínua e o custo de oportunidade de alocar os talentos para desenvolver uma solução e o capital alocado também para fazer isso. Bom, entrando no framework, e prometo não ser muito extensa aqui, porque depois vocês vão ter o acesso completo. Esse framework ele tem 3 partes, tá? Um primeiro gateway de elegibilidade, o segundo, ele é uma análise estratégica, assim, que dá um score de caminhos mais recomendados, se é melhor o build, o buy ou o hybrid. E a terceira parte é um risk override, aí, é uma análise de risco. Então, dentro do gateway de elegibilidade, a proposta é a gente decidir se o projeto faz sentido avançar. E isso não é só para GenAI, é quase que para qualquer iniciativa que a gente faz. São perguntas simples, tá? Então, existe uma dor de negócio clara e priorizada? Existe um dono, né, uma pessoa responsável na empresa por decidir isso, por cuidar da adoção, por acompanhar se aquele projeto vai gerar valor? Existem dados, existe um processo conhecido, existe um expertise minimamente estruturado para aplicar aquela solução? E o risco permite que eu avance, né, de um protótipo local, de um teste pontual para algo escalável. Então, são perguntas que meio que servem para qualquer projeto de tecnologia, e aí a gente tem um rating de cada um deles para decidir que, não avança com esse projeto, ou sim, siga para a próxima etapa, ou dá uma pausada, faz um discovery e aprofunda antes de seguir. O segundo dos 3 passos é o que a gente está chamando de SCORE, de Build, Buy or Hybrid. É uma matriz estratégica de comparação e ele traz aqui 5 pilares. Dentro de cada um desses pilares existem algumas afirmações, então diferenciação estratégica é uma competência-chave, né, para diferenciação e posicionamento da empresa. Eu tenho expertise para fazer, enfim. Prontidão organizacional, time to value, governança e risco e o ownership econômico. Então, como é que vai funcionar? Cada um desses 5 pilares tem as suas respectivas perguntas e um rating de 1 a 5, sendo 1 muito baixo e 5 muito alto. Então, por exemplo, é uma vantagem competitiva para a companhia? É uma vantagem muito alta ou é uma vantagem muito baixa? E aí vai dar uma nota, e aí isso vai dar um score, que pode chegar até 100 pontos, e dependendo da faixa de pontos, existe uma recomendação para o caminho de build, buy or hybrid, tá? Mas lembrando que só faz sentido aplicar essa matriz se no passo anterior a gente entendeu que aquele projeto era relevante e de fato valia a pena pensar em evoluir. Bom, feita a matriz, o terceiro passo é a análise de risco. E aqui a gente vai aplicar o risk override apenas se a resposta da etapa anterior foi contratar, né, o build ou fazer junto com o fornecedor, que é o hybrid. Se for fazer interno, a análise de risco já faz parte da governança conhecida, né, da arquitetura ali da companhia, então não necessariamente precisa passar por esse filtro. Mas nessa análise de risco, a intenção não é parar o projeto, né, mas é colocar alguns guardrails, algumas proteções para que esse projeto siga com segurança. Então, vai ter um olhar de dados, né, se são dados sensíveis ou regulados, o impacto das decisões que são tomadas com base nesse projeto, dependência operacional, lock-in do fornecedor, né, dos dados ou dos prompts que são aplicados ali, a auditabilidade do modelo, a escalabilidade econômica. Então, aqui tem uma análise de risco e algumas recomendações também para que as empresas possam se proteger. E também técnicas, né, ou recomendações dentro do framework para que as empresas possam reduzir o lock-in. Então, em caminhos de escolha da jornada de contratação ou da jornada de co-desenvolvimento, do hybrid, reduzir a dependência de fornecedores com uma camada de abstração, prompts agnósticos, controle de dados, evidências, roteamento multimodelo, contratos de portabilidade. Então, a intenção não é bloquear novamente, né, o projeto contratado, mas proteger a empresa para o futuro.
Essa imagem, ela traz um resumo geral, tá? Então, tem 5 etapas, mas basicamente a primeira é começar e a segunda é entregar o projeto, e a quinta é entregar o projeto. Então, as três, grandes partes do framework que a gente acabou de ver estão representadas ali no item 2, no item 3, no item 4. Então, o gateway de elegibilidade, que vai dar o score, seguimos, paramos ou vamos fazer uma discovery. A matriz estratégica ali de decisão, que sim, tem 5 pilares com perguntas e respostas, de muito baixo a muito alto. Isso vai dar uma nota que chega até 100. Dependendo da nota, é o caminho a ser escolhido. E se o caminho escolhido for o buy ou hybrid, é recomendado uma análise de riscos e aí também tem um direcional de apoio, tá? Então, essa é a estrutura do framework. Aqui no QR Code, vocês conseguem baixar, tá? Então, vou deixar também no chat para quem está conosco. É, E assim, a moral da história é que a melhor decisão é aquela que vai maximizar o valor, a velocidade, o ownership com o menor risco de arrependimento estratégico, né? Então, aqui vocês acessam a metodologia completa. Tem uns minutinhos aí para vocês clicarem, apontarem em seus celulares. E vão para o que interessa, né? Falar com quem de fato está aí no mercado vivendo isso. Então, queria chamar os nossos especialistas convidados, o Anderson e o Acúrcio, para junto, para a gente fazer algumas perguntinhas. Agora, como é que eu faço aqui? Eu acho que eu vou parar de compartilhar e colocá-los em destaque. Deixa eu ver se vai dar certo isso. Destacar para todos. E aí, o Anderson foi. Aí. Que bom tê-los aqui, rapazes, grandes amigos, muito admirados. Bem-vindos. Imagina, bom dia, prazer estar aqui com vocês, gente. Bom dia. Muito bom dia, pessoal. Prazer estar Gente, aqui com vocês também. comecem se apresentando, porque vocês são muito feras, então sei que vocês têm um currículo de 12 páginas, aquele que você abre e a folha rola. Então eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. Curso, pode começar? Bom dia, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Acúrcio Maia, trabalho com a área de tecnologia há quase 30 anos e sou um empolgado com todos os temas de tecnologia que estão surgindo, né, especialmente os temas de Gen AI, que, vamos dizer assim, se popularizaram nos últimos quase 4 anos. Então, estou aqui para contribuir e dividir um pouco as experiências que nós tivemos, os aprendizados e também aprender ainda mais com vocês aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Gente, eu sou o Anderson Soares, tá? Tenho formação nas engenharias, mas sempre trabalhei com engenharia de software. Com 17 anos eu comecei a programação e me encontrei com isso, gosto de fazer isso até hoje, por incrível que pareça. Mas fui professor da Universidade Federal de Goiás, ainda sou, na verdade, né? Da Universidade Federal de Goiás, eu fui o presidente da comissão que criou o primeiro bacharelado de IA do Brasil em 2019 e também fui o fundador do Centro de Excelência em IA, que é uma organização que faz projetos de inovação para empresas de diferentes portes, pequenos, médios, grandes, e eu acho que o assunto que eu mais debati com executivos nos últimos 10 anos é esse tema de Build Your Buy. Nossa, né? Meus cabelos estão caindo. De falar desse assunto. Não é um tema fácil, tá? Porque algumas variáveis mudaram, então a forma como eu lido com o tema hoje é diferente como eu lidava 10 anos atrás. Então, eu acho que vai ser muito bacana, compartilhar um pouquinho dessas discussões aqui com vocês. Gente, a gente estava preparando para o web, né? Conversando ontem, o Anderson, vou dar um spoiler, ele falou: Ah, não, no começo eu tinha que empurrar, vai lá, implanta, e agora eu tenho que segurar. Não, não me implanta, calma, espera. Isso mesmo. O mundo virou, gente. Vamos saber mais sobre isso. Tudo bem, rapazes. Se você puder contar um pouquinho em que situações aí da sua trajetória você se deparou com esse processo decisório, né? De contratar, fazer interno, enfim. E, e o que que você vê nas grandes empresas, principalmente na sua experiência, o que que mais pesa na hora de avaliar a DNA e de tomar essas decisões? Bom, eu acho que, como você bem trouxe, né? Hoje a gente tem sempre
a preocupação e o compromisso, né, de trazer algo que vai agregar valor e evitar gostei do seu termo lá, né, o arrependimento estratégico, né, pela tomada de decisão. E isso, assim, com a IA generativa, essas coisas se amplificaram de maneira significativa, porque a gente trouxe muito poder de realização com essas ferramentas, né, com tudo que surgiu e popularizou aí nos últimos anos. Porém, as complexidades que são trazidas com isso e os compromissos que a gente tem que ter continuam muito parecidos com o que a gente tem de desenvolvimento, de solução, de aquisição de soluções, né? A gente tem que se preocupar de maneira fortemente com proteção dos dados, quer seja dados que sejam específicos, sensíveis, estratégicos da empresa, quer sejam questões regulados, principalmente depois da LGPD, evitando os vazamentos, utilização indevida de informações dos nossos públicos, dos clientes, das pessoas que trabalham nas empresas, e também algo que tem se sofisticado ainda mais, que é a questão das ameaças, né? As ameaças, os acessos indevidos e também as possibilidades que essas ferramentas trazem também para causar problemas. Então, quando a gente olha o aspecto de escolha, né, para fazer, né, ferramentas e tal, a gente tem que tirar primeiro aquele ruído, né? A gente tem tantas ferramentas hoje que a gente vê meio que disputando o protagonismo, disputando quem tem a melhor capacidade, processa melhor, gera melhores resultados. Então, tira essa complexidade ou esses ruídos e foca em entender como a gente consegue gerar o valor para as necessidades do negócio. Então, o primeiro passo que eu entendo é justamente a gente garantir que as pessoas da empresa estejam cientes e façam esse trabalho através da capacitação de utilizar as ferramentas com a responsabilidade que a gente precisa, com essa questão de proteção de dados, conformidade, mitigação de ameaças. E depois, junto, a gente tem que colocar algumas proteções financeiras, né? Porque é muito fácil a gente, a partir do uso extensivo de GenAI, começar a se empolgar e se empolgar de uma maneira muito errática, muitas vezes, né? Isso traz surpresas em forma de custos, né? Do consumo, como a gente já viu algumas vezes, o consumo de tokens e de infraestrutura, gerando outros tipos de problemas no futuro. Então, acho que esses são os aspectos que a gente tem que colocar para que a gente considere, pelo menos, algo que traga um retorno que a gente consiga justificar depois até ampliar os novos investimentos em GenAI. São aqueles guardrails, né, que você estava contando que colocou lá X mil reais de limite por mês, no primeiro dia os X mil reais já tinham sido consumidos, e, interrompe, porque Exatamente, caso real, né? A gente caso tinha real. um limite mensal e o limite mensal foi consumido em um dia. O cuidado que a gente teve que colocar foi colocar uma trava para que, na hora que consumisse o limite, não simplesmente continuasse consumindo e gerando custos sem controle, né? Então, mas é isso aí. Perfeito, obrigada. Anderson, você já trouxe aí que você está exposto há X anos, né, também a essa questão com diferentes executivos. Então, se puder contar em quais contextos chegam essas perguntas para você e também trazer um pouquinho do olhar de quando o build se justifica, né? Tem o build feito pela empresa internamente, tem o build feito em parceria com centro de pesquisa, como o próprio SEI, né? Mas normalmente é um investimento também maior, um tempo, enfim, né? Então, se puder dizer quando se justifica, né, na sua experiência, isso atualmente, porque você disse que mudou ao longo do tempo, e também qual a ordem de investimento, né, considerando o total cost of ownership para projetos de build que, de fato, são entregas sistêmicas, né? Não é aquele MVP local, mas se puder compartilhar. Com certeza. Olha, eu estava lembrando aqui, até puxando na memória, né? Uma das primeiras discussões que eu tive foi numa empresa de comunicação, né? Que vendia uma assinatura ali de um serviço que custava 40, 50 reais, gente, né? Então, um preço baixo, né? 10 anos atrás, essa conversa. E olha, o core da empresa não é tecnologia, né? A tecnologia é uma tecnologia de suporte a sistemas, de gerenciamento de fornecedores, né? E 10 anos atrás,
eu tive que olhar para o desafio que eles tinham e dizer assim, olha, eu acho que não vamos encontrar nada de prateleira, então você vai ter que desenvolver, ou desenvolver com terceiros, ou desenvolver internamente, e como envolve uma certa customização extremamente precisa dos seus processos, eu acho que você tem que fazer, né? E isso foi um debate muito intenso com o CEO, né? Quando eu digo debate no bom sentido, né, gente? Em que a gente analisou junto, e o projeto ele foi feito internamente, como foi a minha recomendação, embora tivesse resistência. Não, isso não é a nossa área, isso não é o nosso métier, entendeu? E acaba que é um projeto que ele dá até hoje, tá? Ele está em produção. Um ano e pouco depois ele entrou em produção, ele dá um retorno aí na casa de uns R$ 800 mil por mês, tá? É um retorno bem relevante. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso na época. Mas por que que eu estou citando isso? 10 anos atrás, eu tinha que ficar, em alguns casos, incentivando o desenvolvimento, né? E eu acho que agora a gente está numa situação, capitaneada aí pela era da IA generativa, em que eu estou vendo o contrário. Eu estou tendo que desincentivar. Tá todo mundo se achando empoderado, né, no bom sentido, assim, ó, agora eu posso, olha lá, né, a IA generativa já fez um pré-código aqui para mim. Mas isso, eu diria que os problemas, gente, nas ondas tecnológicas, eles não desaparecem. Você só tem novos instrumentos, mas os desafios eles são os mesmos, tá? Então, o fato de você conseguir prototipar mais fácil não significa que você terá produtos mais fáceis. É uma coisa diferente, né? Então, e olha que eu tô nessa, assim, não só por causa da inteligência artificial, mas eu também sou um engenheiro de software, um pouco aposentado recentemente, mas eu já fiz muitos sistemas. Então, quando eu olho os desafios de inteligência artificial generativa, eu vejo basicamente os mesmos desafios que eu tinha lá na implantação do software, na implantação de sistemas, sabe? Então, acho que a novidade agora é que você prototipar tá mais rápido e mais barato, isso é fato. Fato consolidado, gente, tá? Eu consigo fazer um protótipo aqui, ó, em ferramentas no code, que eu não preciso saber programar. E isso cria talvez uma ilusão, tá? De que tudo está mais fácil, mais ou menos. Realmente ficou, nós temos uma facilidade maior agora. Só que depois do protótipo, os desafios eles permanecem muito parecidos. Integração de sistema, fricção de usuário, e aí você ir para o caminho de construir, ele pode ser uma armadilha. Por isso que 10 anos atrás eu estava incentivando desenvolvimentos e hoje eu gasto mais tempo, na verdade, olhando e dizendo assim, olha, eu acho que isso aí que você está querendo fazer não é bom você fazer, tá? Porque tem alguns desafios aqui que você ainda não tem um métier, um know-how para lidar com eles, tá? Mas de uma forma bem resumida, eu diria o seguinte, que é difícil a gente ter a receita do que dá certo, mas baseado no que dá errado, que é o mais fácil, é evitar armadilhas, né? A gente poderia resumir assim: primeiro, nunca construir commodities, tá? Isso é o que a gente tem que pregar na parede ali, né? Desenvolver internamente aquilo que você já encontra de prateleira não faz sentido, não faz mesmo, porque é desperdício de tempo e atraso na captura de valor, tá, gente? E o segundo erro é comprar diferenciação, né? Então você não vai comprar diferenciação, é uma utopia você achar que vai adquirir soluções padronizadas para o seu core business, e isso, na verdade, vai aumentar a sua dependência e perda de Bom vantagem dia, competitiva. flor do dia. Acho que tem alguém com o microfone aí dando bom dia para perder o dia, mas se puder mutar, obrigada. Acontece. Mas já tinha concluído meu raciocínio, não foi por causa da fala, não. Não, perfeito, Anderson, Eu obrigada queria só por fazer um compartilhar. complemento, Rose, e agradecer aí o Tá ponto bom. que o Anderson trouxe. De fato, essa questão da prototipação, ela traz um benefício muito grande, e a gente fala que tem um papel, né, que a gente costuma desenhar nas empresas, que é o do business partner, de relacionamento com as áreas, que facilita muito com a GenAI prototipar,
mas, sobretudo, e o que eu tenho estimulado é ajudar a tomar decisões mais ágeis do que você mesmo trouxe, que é, seguimos em frente ou não faz sentido? Então, o prototipar, ao invés de você coletar todos os requisitos, ir para a prancheta, fazer um estudo, trazer informações que demoram um tempo bastante grande e gera muita frustração nas áreas, quando demora, porque a pessoa, uma vez que trouxe os requisitos, já espera que isso se transforme em alguma coisa, ou uma aquisição de uma solução, ou um produto a ser desenvolvido. Mas com o GenAI você agiliza esse fluxo, sobretudo para dizer, cara, não faz sentido realmente, né, como o Anderson colocou, fazer isso nesse momento, ou não tem os elementos que justifiquem, então vamos, já comprovadamente, já com protótipo, com experimentação, vamos deixar isso de lado, ou num backlog, num estacionamento, né, no parking lot, ou realmente descartar até a próxima rodada. Então, acho que isso é um elemento muito importante que o Anderson trouxe. E um outro elemento que eu já vivenciei em um caso é que realmente desenvolver algo que existe de prateleira, num primeiro momento dá até uma ilusão de que você vai economizar dinheiro. Ah, não, vou desenvolver em casa, vai ter custo baixo. E seja uma solução bem simples, né? Mas não está depois visível todos os aspectos de sustentação, né? De garantia de que aquilo consegue, vamos dizer assim, parar em pé e escalar no nível que é necessário. Então, agradeço por essas reflexões aí para compartilhar. Arrasou. E aí, Curti, você traz nessa fala o olhar, né, da decisão de go, não go, né, que é a primeira parte do framework, assim, ter uma clareza das regras de negócio, do caso de valor, né, para ir. E você traz também um pouco dessa visão até do risco, né, para a tomada de decisão. Queria fazer uma pergunta para vocês dois, e aí talvez não esteja no framework, não esteja em nenhuma bibliografia, mas na vivência de vocês. O que que as equipes costumam subestimar na análise de risco de qualquer um dos caminhos, né? De repente, não, riscos de buy, riscos do hybrid e riscos do build. O que que vocês veem na prática, né, da experiência de vocês, que são riscos que vale a pena deixar de dica aí para serem observados? Quer iniciar, Anderson? Eu falo aqui. Pode ser. É, olha, excelente pergunta. Enquanto você estava formulando, eu falei assim, tá aí uma questão boa. E aí eu tive que ligar minha GPU aqui para bolar uma, né, a partir do que eu vi, né? E aí, puxando rapidamente na memória, eu acho que o grande ponto de subestimar é não ter passado por processos similares e não entender a jornada completa, tá? Então, vamos pegar esse exemplo do protótipo, né? Uma vez que você constrói o protótipo, isso gera aprendizado, gera entendimento da tecnologia, obviamente tem o seu valor. Mas será que existe uma clareza, né, de todas as etapas? Porque todo produto de tecnologia, gente, eu costumo dizer aqui lá no centro de IA, né, que a gente lida lá com sonhos, né? Produtos inovadores, não quero um diferencial competitivo, é muito difícil gerenciar isso, vocês entendem, né? Então, toda empresa às vezes nos procura, não, eu queria que aconteceu ali, que vocês fizeram para a empresa tal, que deu muito resultado. Eu falei, eu também queria, gente, mas nem sempre é possível, né? Mas o ponto-chave é que quando você lida com esses sonhos, né, é difícil você enxergar a jornada toda, tá? Então, à medida do momento e quando eles chegam com esses sonhos, eu sempre dou a seguinte devolutiva, assim, gente, deixa eu explicar para vocês, você já fez o desenvolvimento de um software? Aí, geralmente, a resposta em 60% dos casos é não. Então, deixa eu explicar para vocês o que é o desenvolvimento de uma tecnologia. Num exemplo muito idiota e muito simples, mas que é elucidativo. Vocês sabem o Windows, né? Uma das maiores empresas do mundo, que, né, mudou a história da humanidade, extremamente bacana, por isso que vale muito dinheiro, né? Da Microsoft. Então, com todos os bilhões que eles faturam, você vê que eles nunca terminaram o Windows. Você tem ideia do que é isso, né? Tá sempre com uma nova versão, uma nova novidade. Então, você tem certeza que você quer entrar nesse jogo, num negócio que nunca termina, né? Então, enxergar essa jornada de que sempre haverá novos requisitos, novos desafios, e que fazer a primeira versão é 25% no máximo da jornada, eu acho puxando aqui na minha memória, que é o maior erro
quando você decide principalmente ir para o build, tá? Porque você colocar a primeira versão, aí vem o seu colega e diz assim, ah, mas o botão tinha que ser ali, né? Para dizer o mínimo, né? E aí novos requisitos surgem, novas necessidades surgem e você descobre que você não vai terminar aquele negócio nunca. Então, eu acho que negligenciar essa jornada, na minha memória aqui, eu acho que é a principal dificuldade quando você está delineando aí essas decisões. Perfeito. Muito bem. E de fato, né, no nosso mundo tão ansioso, a IA generativa parece que amplia ainda mais a ansiedade, né, por construir, por fazer as coisas acontecerem e por cair na armadilha de que as coisas são mais simples, né? Elas realmente acontecem de maneira mais rápida, mas é o que você muito bem comentou, Anderson. Os fundamentos continuam os mesmos, né? Então, a gente tem que entender a GenAI como uma armadura, um arcabouço que acelera, que potencializa, mas você tem que investir nas pessoas que têm os conhecimentos e os fundamentos adequados para fazer correto, né? Eu sempre tenho uma preocupação, né? No momento que a gente está fazendo algo com IA generativa, é muito fácil a gente fazer o que a gente chama de caminho feliz, né? O fluxo perfeito, aquilo que funciona de maneira exata. Mas onde pega mesmo, é exatamente na parte, nos caminhos infelizes, nas exceções, nos tratamentos de erros, nas integrações, né? Como é que a gente consegue garantir todo o fluxo de informação. E isso exige um conhecimento, exige fundamentos, exige arquitetura adequada, né? Trabalhar com os elementos e os componentes de maneira responsável. Poxa, mas a IA já montou tudo isso, já colocou o banco adequado, já montou a estrutura de dados, tudo legal, mas na hora que você coloca todos os componentes de negócio e põe para funcionar, você percebe que aquilo funcionou para um caminho feliz. Percebe que funcionou para aquilo que você expressou naquele momento, né? E o que você não disse, né? Como a gente tem que explorar isso e trazer esses elementos para compor a robustez da solução. Então, é um ponto muito crítico aí que a gente sempre tem que levar em consideração, que a GenAI aumenta essa ansiedade, pois dá ferramentas de grande capacidade, mas tem que ser usado com muita responsabilidade. E é por isso que a gente fala que capacitação é muito importante, essa abstração da execução que passa para outras frentes precisa ser feita com responsabilidade para que quem fizer se preocupe. Poxa, esse daqui tá correto? Está atendendo todos os elementos que a gente precisa para proteger ou para garantir essa solução? É um ponto bem crucial e que a gente, no final das contas, na maioria das vezes, né, termina percebendo pela dor. Então, Perfeito. a ideia é a gente trazer esse framework e trazer essa consciência de antemão e assim conseguir prevenir. Algumas dores vão acontecer e é até bom que aconteçam, né? Porque geram conhecimento bom, mas não precisa ser aquela coisa que gere um impacto absurdo e que você termine criando uma frustração ou um arrependimento estratégico severo. Legal. Gente, eu vou participar dessa questão compartilhando um erro meu, que subestimei um risco. Quando a gente começou com a Match IT, a premissa era ter um algoritmo de matchmaking, de TI, enfim, e o algoritmo funcionou, a tecnologia parou de pé, a gente não teve uma adesão de um dos perfis dos usuários, que eram os usuários contratantes. Então, às vezes também a gente mede o sucesso do projeto pelo projeto cumprir requisitos, ser entregue no prazo, dentro do orçamento, e às vezes a gente esquece o aspecto humano. É claro que numa startup o aspecto humano de adoção ele é condição de sobrevivência, né? Então, por mais que você esqueça, você vai ser lembrado rapidamente. Mas pensar no valor de um projeto, de fato, quando ele está ali rodando e sendo adotado e gerando as métricas fim para as quais ele foi desenvolvido, né? E não apenas por ele ter sido entregue. Eu acho que não, uma atenção para não menosprezar também o aspecto humano do pós-projeto, de como ele é adotado e de fato ele é colocado em prática, compartilhando aí um erro que eu cometi. A Curti, nas empresas grandes aí, né, que tem todas as regras muitas vezes globais de compliance, enfim, de que maneira dá para velocidade, governança e diferenciação se equilibrarem
nesse ritmo frenético de evolução tecnológica que a gente está. Rosa, eu queria só comentar que tem uma pergunta do Gomes aqui na Desculpa. texto, né, que ele pergunta, podemos dizer, às vezes o valor de um experimento está mais no que ele constrói, ou menos no que ele constrói, e mais no que ele descarta? Eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Menos no que ele Boa. constrói, mais no que ele descarta. É isso mesmo, assim, eu coincido bastante com essa reflexão, né? O que ele descarta gera aprendizado. Aprendizado tem um valor muito grande. Eu até brinco, às vezes, que você coloca uma meta, né, de projeto, data, de entrega, tudo, e aí não atingiu, ou desistiu, cancelou. Eu falo que a segunda época daquele projeto, ou seja, a prova substitutiva, é você construir o aprendizado que você teve da experiência do projeto. Isso tem um valor gigantesco. E a experimentação com ferramentas de IA generativa ficam muito mais ampliadas, mais profundas, mais detalhadas e mais conectadas com a expectativa que o negócio traz. Então, quando você coloca esses elementos e absorve que, olha, não faz sentido por esses critérios, ou a gente não está preparado para fazer isso ainda, precisa ter uma jornada ainda de fundamentos, de arquitetura para fazer esse produto, o descartar tem um valor importante também no aprendizado. Perfeito. Perfeito. Eu só queria reforçar que, de novo, embora hoje eu tenha que mais desincentivar desenvolvimentos próprios, 10 anos atrás o que eu conversava muito com executivos era fazer pequenos desenvolvimentos para, no mínimo, gerar aprendizado. Porque até para comprar, você precisa saber o que está comprando, gente. Né? Como é que você vai comprar algo que você não tem um entendimento mínimo, né? A gente até pode discutir o tamanho do desenvolver. Claro, desenvolver com projetos pequenos, menores, riscos, custos baixos, né? Mas, no mínimo, ele gera conhecimento e, pelo menos, descarta algumas armadilhas que eu acho que existem quando você vai fazer aquisições na lógica do buy. Boa. Obrigada aí pela sinalização, pelas respostas e ao Gomes pela pergunta. E aí, vamos lá, vou voltar naquela, tá, Curso? Não vai escapar, não. Como é que uma grande empresa equilibra aí velocidade, governança? Tá na mão de quem? Tá na mão do CTO? Tá na mão do CFO? Tá na mão de um bom técnico chegar lá e defender e proteger? Como é que é essa balança? Todos têm o seu papel nesse processo. Porém, a pauta de GenAI tem que estar na agenda do CEO. Então, é importante que o CIO, o CTO, o head de tecnologia da empresa, tenha essa conversa honesta com o CEO, instrua, né, traga possibilidades de educação do CEO, caso ele não tenha. Muitos CEOs já têm, já foram atrás, já participam de grupos de estudo, já praticam, né, porque para mim tem que ter prática de IA, até para resolver questões simples, pessoais, para poder desenvolver a destreza de como utilizar a IA generativa. Mas estando na agenda do CEO, você consegue passar pelas etapas que eu considero importantes nas grandes empresas, né? A primeira é uma capacitação, e aí entendendo os times não técnicos, os times técnicos e os times de gestão, então dá para fazer algumas quebras de capacitação nesses blocos, e fazer as experimentações, como já foi falado, para construir o entendimento das possibilidades, com curadoria, então é entender um processo que a gente pode chamar de inovação, no qual você captura as ideias, registra essas ideias para ter, no mínimo, um acompanhamento, uma curadoria e dar as ferramentas necessárias, reconhecer os avanços que as pessoas fazem com isso, e aí você já vai ter um corpo de conhecimento, de possibilidades muito grande para partir para a conversa séria que mexe no ponteiro, que é falar, vamos estruturar projetos mais robustos, trazer parceiros mais robustos para poder desenvolver ou avaliar melhor essas possibilidades aqui e criar uma esteira de inovação baseada em GenAI com toda a governança, os controles adequados de custo, né, parte do FinOps, do AI, né, AIOps, e todos os elementos que são necessários para uma solução sustentável. É um caminho fácil de falar, não tão simples de trilhar, exige uma disciplina de um conhecimento muito importante, que sim, a área de tecnologia, a área de engenharia de software, de desenvolvimento, ela precisa estar
no centro dessa discussão, tá? É um pouco disso que eu ajudo a compartilhar aqui de reflexões pelas experiências que eu passei ou ainda por algumas que eu vou passar. Exato. Obrigada. E, Anderson, tenho mais uma para você que está relacionada a dados sensíveis, processos críticos, se algo muda, né, na forma de decidir entre contratar, fazer o híbrido. Então, você tem, dentro do que eu conheço do CEIA, tem projeto da área financeira, da área da saúde, dado do governo, enfim, né, como é que muda nesse cenário, assim? Ah, perfeito. Olha, eu acho que a principal pergunta que eu ouvi talvez a segunda principal pergunta que eu ouvi nos últimos anos é de que, mas meus dados você vai ter acesso. Não, mas eu sou o cozinheiro que se você não me der os ingredientes, eu não faço sopa, simples assim, né? E é incrível como a gente é um outsourcing, né? Um tipo de outsourcing, um pouco diferente, mas somos. A gente fica lidando com essas questões de risco, né, de acesso a dados e tal. Eu falei, gente, o meu risco é o mesmo do seu funcionário de copiar no pendrive e levar para o seu concorrente. Não muda nada, né? Porque às vezes querem terceirizar um risco para nós que, na verdade, ele está lá todo dia já, entende? Né? E a questão é que quando você faz um outsourcing, você joga um holofote em cima daquele projeto, que às vezes ali no ambiente corporativo ele fica lá. Sabe quando você acostuma com o mato, né? E aí o mato está crescendo no seu quintal e você vê aquilo todo dia, você não percebe, né? Então, você tem essa situação não só dos dados, mas de custo também, né? Ah, vou alocar 6 pessoas, né, cara? Né, todo ambiente vocês sabem, NJ não garante, né? É um instrumento de proteção, mas assim, para caso aconteça, você tem uma proteção, né? Mas e tem instrumentos legais de buscar reparações. Mas é o mesmo risco que você tem em todos os lugares, isso não muda. Agora, eu vou citar o exemplo, por exemplo, do mercado financeiro, tá? Algum tempo atrás eu tinha muita dificuldade em conversar com o setor financeiro, né? Por quê? Porque no setor financeiro o dado é o próprio negócio, né? Então, o Anderson tinha lá um histórico de relacionamento com o banco X de 20 anos, e esse dado, entre aspas, pertencia ao banco e não ao Anderson. É do Anderson, mas o banco que guarda e ele guarda do jeito que ele quiser, né? Então, eu lembro de ter discussões eméritas assim de, mas aí eu vou ter que te dar informação. Eu falei, vai, né? Então não, né? E aí veio um negócio chamado Open Finance que diz assim, o dado é do Anderson, ponto, acabou, ele põe onde ele quiser, né? E aí foi muito engraçado como o mercado financeiro ele se tornou cheio de entidades muito mais colaborativas para fazer algumas parcerias, não só com outsourcing, mas com outras formas, e deu uma quebrada nisso, né? Mas por que que isso acontece, ao meu ver? Porque a gente entra num mundo que é muito competitivo, muito mais complexo, e complexidade exige colaboração. Quanto mais complexo, menos você consegue fazer sozinho. Isso é fato, né? E aí a gente entra na complexidade num mundo que, né, está numa janela tecnológica que está andando agressivamente rápido, tá? Então, gente, eu vou fazendo um parênteses muito rápido aqui. Olha, não há precedentes na ciência de algo que evoluiu tão rápido quanto a inteligência artificial nos últimos 14 anos. Não há, de todas as áreas, tá? Não na velocidade com que tudo aconteceu, tá? Então, a ansiedade, ela é generalizada, é normal, né? Não se assustem com isso, né? Mas aqui no C a gente convive com atores externos, internacionais, até para fazer benchmark. O sentimento ele é global, tá? Então você que está aí na sua organização e tal, vamos dar uma arrefecida, né? E dizer que está todo mundo sofrendo do mesmo problema, da mesma dificuldade, e a gente fica bombardeado por notícias, mas lá, e o que sai na notícia é o que deu certo. O que deu errado não sai na notícia, tá entendendo? Então, eu acho que isso é importante
para a gente tratar principalmente a questão da velocidade que você colocou, tá, Rose? Para que a gente também consiga ter uma paz de espírito no fim de semana, tá, gente? Justo. Rapazes, vou pedir primeiro para a audiência aí que quiser deixar perguntas no chat, e depois no Open Space a gente puxa, tá? Mas queria, da parte protocolar, pedir para vocês deixarem uma mensagem final, assim, sobre esse bate-papo, sobre o framework, sobre esse contexto todo. A parte oficial a gente faz agora, porque às vezes dá uma estendidinha depois de 10 horas, não quero deixar de captar esse Muito bem. insight. Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com o Anderson, né, e aprender bastante também com ele, com as perguntas que são feitas. E a mensagem que eu passo é: IA generativa veio para ficar, né, não é um hype, embora a gente veja muitos elementos de hype acontecendo. Então, o que a gente precisa ter muito bem, como o Anderson colocou, a serenidade, né, para deixar passar essas coisas, observar e não ficar tão envolvido a ponto de afetar as nossas decisões, né? Sim, tendo os fundamentos adequados, entendendo e trazendo as pessoas adequadas para avaliar, fazer um entendimento das necessidades e para tomar as melhores decisões, vai dar alguma coisa boa. Vai ter aprendizados com base em dores, com base em erros, e faz parte do processo, mas a gente vai ter resultados excelentes com a adoção de inteligência artificial generativa, né? Próprio, até aproveitando aqui uma pergunta para finalizar meu agradecimento de estar aqui, né? O Shadow AI que foi mencionado, acho que pelo Gomes também, ignorar não é uma escolha, sem dúvida, e trazer a lei, como muitas vezes a área de tecnologia termina trazendo, né, só restrições, termina potencializando o Shadow AI. Então a gente tem que criar um ambiente de confiança para que os elementos que possam trazer riscos também venham de maneira espontânea pelas áreas. Acho que isso é importante, ou seja, criar um ambiente que a gente consiga ter confiança, com a curadoria, com estímulos para que seja utilizado de forma experimental, com recomendações que sejam utilizados com cuidado, com ambientes restritos para evitar que se contamine ou que se utilize de maneira indevida dados estratégicos da empresa, né, colocando esses riscos em evidência. Então, acho que são vários elementos que a gente consegue de uma maneira mais serena, aproveitar os benefícios que a IA generativa trouxe para a gente fazer. Então, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, Rosa. A gente agradece. Anderson, palavras. Perdão. Não, eu também queria agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é um tema, como eu disse, gente, eu debato isso há muitos anos. Eu queria ter uma resposta mais gabaritada aqui, tá? Mas, infelizmente, isso não é possível. Isso é uma questão que envolve variáveis, estratégicas, subjetivas, algumas mais objetivas, mas algumas subjetivas também, né? E como eu disse, assim, 10 anos atrás eu tinha algumas percepções e essas percepções elas se alteraram porque o mundo mudou, algumas variáveis se alteraram, né? Então eu acho que principalmente as empresas cujo core não é tecnologia, elas estão tendo que revisitar essa questão porque, sinceramente, 10 anos atrás a decisão era mais simples, do tipo, vamos sempre no buy, tá? E agora, de repente, você tem algumas novidades acontecendo em que você está buscando construir diferenciais estratégicos com tecnologia, sendo que você não é nativo da tecnologia. Então, isso é uma grande novidade na mesa mesmo, né? E o assunto não esgota aqui, né? Eu acho que esse é um aquecimento de um debate que a gente vai ter que fazer. E eu até encontrei esse CEO, né, que é o exemplo que eu citei de 10 anos atrás, né, recentemente, até se tornou um amigo. E aí eu lembrei para Também ele ficarem dessas. amigas. Olha só, já de repente já dá uma rentabilidade absurda, assim, tipo, né, numa Um produto que de recomendação. ticket Poxa. baixo, né? Foi muito impressionante mesmo, foi uma grande surpresa, sabe? Mas, mas a gente até riu junto sobre como, ao longo dos anos, a gente teve que revisitar a questão,
tá? Então, eu acho que isso é uma janela muito interessante e que a gente também está aqui, eu e o Arcuso, a gente veio compartilhar experiências, né? Porque a gente também não sabe de tudo, tá, gente? Mas a gente está aí disponível para ajudá-los nesses debates que são muito importantes para as nossas organizações. Excelente. Obrigada mesmo, gente, por estarem aqui. Eu preciso puxar um slide, senão meu time de negócio puxa minha orelha. E aí, sabe o que eu descobri agora recentemente? Que tem tudo a ver com fortalezas de soft skills, né? Enfim. E a gente é tipo um trator assim para fazer, mas a gente é ruim demais para se vender. Então eu preciso fazer de forma planejada, senão não dou conta. Mas acho que parte também do papel aqui da Match IT em oferecer uma plataforma de gestão de processos corporativos usando o GenAI é poder apoiar com a sustentação, com a escalabilidade disso, com a segurança, né, dos nossos clientes. Não é só uma plataforma, a gente realmente entrega uma parceria de solução para ter essas discussões em conjunto. Se não fizer sentido nos contratar ou desenvolver junto com a gente vai ser super transparente de direcionar para não fazer, mas apoiar, né, no processo. Então, assim, insights do webinar podem ser mantidos vivos e a gente está disponível para conversar. Nesse QR Code tem a agenda da Thaís para marcar com ela, para marcar comigo. Então, esse convite para a gente manter contato. E, claro, manter contato sobre esse tema que, como o Anderson bem falou, não acaba aqui, ele é um aprendizado contínuo. O Acúrcio também está aprendendo junto com a gente, estamos todos aprendendo. Então, se puder ajudar a compartilhar a gravação, o e-book, pôr a gente em contato, aumentar o network, fica super bem-vindo. Eu vou parar a gravação para as pessoas ficarem mais à vontade para poderem abrir câmera, abrir microfone e não ficar depois isso no YouTube. Mas, novamente, muito obrigada, Anderson, Acúrcio, e a todos que estão presentes de forma síncrona por esse momento com vocês. Seguimos com as conversas e agora só sem a gravação, mas espaço aberto aí para quem está conosco fazer perguntas.